Padre Robson, Flávio Bolsonaro e os dilemas que colocam a justiça brasileira no divã. Olá, meus amigos, bem-vindos todos de volta aqui ao nosso canal. Muito obrigado por nos acompanhar. O pessoal andou reclamando aí porque no último vídeo eu não sei o que eu aprontei, o que eu fiz de errado no YouTube, que eu desativei os comentários, eu não sei se eu apertei alguma coisa, enfim, não foi a minha intenção. Eu espero que este habilite novamente os comentários para a gente poder trocar essa ideia juntos. Então, eu já faço aquele pedido: se você está chegando agora, se inscreva aí no nosso canal, ligue o sininho. Se você já está aqui, compartilhe com os amigos esse vídeo, ajude-nos aí a crescer um pouco o nosso canal e ampliar a nossa capacidade de debate, dessa nossa trocação aberta de ideias. E principalmente, curta o vídeo aí para ele chegar a mais pessoas. Muito bem, meus amigos, nós vamos falar novamente sobre o judiciário brasileiro e sobre dois casos que aparentemente não têm relação nenhuma. Não tem nenhuma relação no tocante aos réus, no tocante à origem das demandas e dos problemas, mas que reúnem elementos semelhantes para falar sobre a posição do judiciário brasileiro na atualidade. Vamos lá. Nós temos a situação do Padre Robson. Para quem é aqui de Goiás, está muito bem familiarizado com a FIP e o Padre Robson, né? E com a Basílica de Trindade. O fato é que o Ministério Público reuniu um extenso material, um complexo material com documentos, com falas, em áudios, com mensagens, com trocas de e-mails, que foram, segundo os próprios autos, devidamente auditadas, ou seja, foram atestadas em sua veracidade. Criaram um verdadeiro e robusto dossiê sobre desvios milionários e beneficiamento com muito dinheiro para o Padre Robson e seus aliados, inclusive com a compra de fazendas e mansões em litorais do Brasil. Esse material foi ofertado como denúncia, como deve ser, pelo Ministério Público para a Justiça de Goiás e teve as suas demandas, né, o seu parecer requerido atendido. Acontece que ao chegar no Tribunal de Justiça, esse material foi arquivado, por 2 vezes arquivado. Os desembargadores entenderam que aquilo se tratava de uma tremenda baboseira, de perda de tempo, aquilo era uma bobagem. Não combinava lé com cré. Bom, até aí era apenas uma decisão muito esquisita, muito estranha, até revoltante, dada a robustez do que foi divulgado como prova, do que foi divulgado como material que sustenta a tese do Ministério Público. Acontece que a reportagem do programa Fantástico da Rede Globo no último domingo coloca uma nova luz, e uma luz de dúvida em relação ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Isto porque documentos em áudios e transcrições de conversas, de novo, devidamente auditadas, e por mensagens encontradas em anotações dentro lá das pastinhas da contabilidade, indicam que integrantes da segunda instância do Tribunal de Justiça, da segunda instância da Justiça Goiana, o Tribunal de Justiça, os desembargadores estariam recebendo vantagens financeiras milionárias para poder colocar em dúvida todo o processo e beneficiar o réu, no caso o Padre Robson e todos que estão ali arrolados com ele nesse emaranhado de confusões que envolve dinheiro, fazendas, mas que também envolve romance. Ah, o amor. Mas muito bem. Essa denúncia por si só, essas anotações, essas falas, não teriam nenhum tipo de repercussão. Nenhum tipo de repercussão. Mas passam a ter a partir do momento em que realmente todos os pedidos, todos os pleitos, todo o conjunto de sonhos que poderia ter de um réu em ver suas demandas atendidas, elas se concretizam justamente no Tribunal de Justiça. Os desembargadores
não aceitaram parcialmente a tese do MP ou as decisões da primeira instância. Não. Eles colocaram no fundo do arquivo, guardadinho, para ninguém mexer. Essa combinação, essa coincidência estranha de acontecimentos é o que justamente joga luz à tese de que haveria um beneficiamento financeiro em relação às sentenças no TJ. É isso que a reportagem trata, é isso que está nestes autos, né, de investigação. Acontece que o Judiciário em Goiás, a segunda instância mais especificamente, o Tribunal de Justiça, se limitou a emitir uma nota. Apenas uma nota. Olha, nada disso é verdade. Não tem nada disso não. Esquece. Circulando. Nós sabemos, um dos preceitos que talvez sejam mais difundidos entre todos nós, no Brasil e na nossa sociedade, é que todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. E isso vale para mim, para você, para o Padre Robson e para os desembargadores. No entanto, para uma instituição que tem protagonizado, para um poder constituído da democracia, que tem protagonizado tantos debates estratégicos fundamentais para a nação nos últimos tempos, o Poder Judiciário, se limitar a emitir uma nota dizendo, olha, nada disso que está aí é o que está aí. Nada disso do que parece ser é. É muito pouco. De fato, é muito pouco. Os desembargadores, o Tribunal de Justiça, os integrantes que protagonizam o Poder Judiciário, os juízes, desembargadores, ministros, não podem ser o tempo todo questionados, pressionados. De fato, isso enfraquece a democracia. Mas, por outro lado, não podem se comportar, não podem de forma alguma se comportar como semideuses num panteão, num plano superior, a qual simplesmente possam dizer, isso não aconteceu, um abraço, até a próxima. É preciso que o Tribunal de Justiça, que os desembargadores se manifestem de forma enfática, não por uma defesa pessoal, uma defesa por uma acusação pessoal, porque ali, do contrário, eles representam o poder judiciário, eles representam um bastião importante da democracia. Defender suas posições, defender a transparência nesse caso, dando elementos para que derrubem a tese de que Padre Robson pagou milhões para desembargadores em troca de sentenças favoráveis, é defender o Poder Judiciário. Portanto, uma notinha é muito pouco. Bom, vamos então ao segundo tema correlacionado. Flávio Bolsonaro praticamente sentenciou a sua vida de forma muito positiva para ele, em relação aos dilemas envolvendo a propina de quase 6 milhões de desvios da Alerj, segundo as denúncias do Ministério Público. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem que todas as provas que foram levantadas envolvendo o seu sigilo bancário, a sua movimentação financeira, a quebra do seu sigilo fiscal, foram adquiridas de forma ilegal. Portanto, todos aqueles depósitos de R$2.000, lembra aqueles 40 depósitos de R$2.000? Todas as compras milionárias feitas em dinheiro, em chocolate. Teve um único cliente, inclusive um policial, que entrou na loja de Flávio Bolsonaro, da Copenhague, no Rio de Janeiro, e comprou R$16.000 em chocolate. Cá entre nós, tem que ter muita insulina para uma compra dessa. Mas então, tudo isso que você viu, todas aquelas compras de apartamentos e imóveis, alguns pagos inclusive em dinheiro vivo, nada disso vale. Se você viu isso, trate, por favor, de desver, porque não valeu. E com essa decisão, e um parênteses importante, é muito, muito curioso o fato de haver essa coincidência na qual a família Bolsonaro tem uma sorte muito grande em suas teses quando elas são defendidas no STJ. O STJ do ministro Noronha. Ministro Noronha que negou mais de 700 habeas corpus, inclusive um deles coletivo, mas que deu habeas corpus para Fabrício Queiroz, quando este fez o pedido. E estendeu, mais ainda, para sua mulher, cabeleireira,
para que ela tratasse do marido, um cidadão com câncer. Noronha, do STJ. Bom, meus amigos, o fato é que nós temos um judiciário na berlinda. Nós temos um judiciário que nos últimos anos tratou de protagonizar, né, num embate, numa queda de braço com a classe política brasileira, um duelo que poderia ser classificado do bem contra o mal. Né? Desde o ex-ministro, tratado como Batman, o Barbosa, lembram dele? No caso do Mensalão, e aí culminando em todos esses anos de Lava Jato, o judiciário brasileiro tratou de ser a vara da moralidade contra o mar de lama protagonizado pela política. Era o bem contra o mal. A Lava Jato personificou isso muito bem. Então o Poder Judiciário se protagonizou, inclusive nas classes sociais, né? As pessoas começaram a saber o nome dos ministros do STF, começaram a conhecer juízes federais, procuradores da República, começaram a enaltecer juízes e promotores, porque o judiciário parecia ser a nossa última esperança e o nosso último fio de esperança de um Brasil melhor. O judiciário, nesse momento, com vários, talvez centenas de casos, mas personificados sobretudo nesses dois, deita no divã e se pergunta: o que eu quero? O que fazer da vida? Quem eu sou, de fato? É preciso saber se existe uma disposição do Poder Judiciário em dialogar com a sociedade, em fazer parte do jogo social, e isso significa se submeter, por exemplo, ao tribunal de rua, o da opinião pública, ou de ficar naquele panteão dos semideuses, na qual não tem que prestar mais e minuciosos esclarecimentos sobre eventuais acusações suspeitas. Ou o contrário, se tem que se misturar em meio às pessoas, descer alguns degraus e poder participar da vida pública brasileira, como durante um bom tempo alguns desses nomes passou a fazer. Falei do ex-ministro Joaquim Barbosa, ele foi cogitado para ser candidato à presidência da República, candidato a vice, foi lembrado durante muito tempo em eleições presidenciais, até que ele mesmo sepultou isso. Nós temos o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, que foi de herói bolsonarista a comunista, o juiz que combinava resultados e sentenças. O judiciário brasileiro, assim como todos nós, deita-se no divã e se pergunta: o que eu fiz? Quem eu sou? E o que eu quero? É isso aí, minha gente. Um grande abraço a todos vocês. Nós voltamos em breve. Curte tudo aí, ajuda a gente e acompanha as lives. Um abraço.